TV Câmara, Campinas. Muito bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no plenarinho da Câmara, dando início a mais uma reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Eu cumprimento a todos que nos assistem através das redes sociais, do Facebook, como também da TV Câmara. E nesta nossa segunda reunião, nós temos aqui a presença do Dr. Diogo Garnica, um médico veterinário, que vai trazer para nós muitas explicações, porque nós sabemos que existe hoje muitas necessidades do consumidor frente ao atendimento dos animais por clínicas veterinárias e congêneres. E nós sabemos também que a questão animal ela faz parte hoje diretamente da vida social das pessoas. Então, por conta de tudo isso, a nossa Comissão de Economia e Defesa do Direito do Consumidor vai nessa nossa reunião fazer com que as pessoas que nos assistem tenham uma linha de compreensão e entendimento, doutor, acerca do que, na verdade, ou como, na verdade, seria o melhor atendimento a esse tipo de pessoas, a essas necessidades que surgem. E, por conta também, muitas vezes, o animal ele tem uma necessidade, tem diversos problemas e a pessoa ela só sabe ir num determinado lugar. Então, eu dou boa tarde, as boas-vindas e as suas considerações iniciais. Tem que apertar no botão. Aí. Isso. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, excelentíssimo senhor vereador Fernando Mendes. Obrigado pelo convite de toda a sua equipe de assessoria. E, como o senhor estava dizendo, nós estaremos conversando a respeito dos direitos e também dos deveres dos consumidores frente ao plano de consumo, aos consumidores com relação ao uso de clínicas veterinárias particulares, né? Eu preparei uma apresentação breve em que eu gostaria de elucidar alguns termos, alguns fundamentos jurídicos e alguns fundamentos técnicos com relação a essa relação dos consumidores, né? Bom, primeiro, com relação à luz da lei, nós entendemos, e a justiça também brasileira entende, que a relação do proprietário ou tutor do animalzinho que vai até uma clínica veterinária que utiliza o serviço de um médico veterinário, seja o serviço clínico, seja o serviço de internação, seja o serviço de cirurgia, seja o consumo de produtos que tem dentro dessa clínica, é uma relação, então, considerada relação de consumo. Com relação às leis, os magistrados, eles preconizam que a relação de consumo, ela é uma relação onde envolve 3 pilares: o produto ou o serviço, o fornecedor, que seria o médico veterinário, a clínica ou o hospital, e o consumidor, que seria, então, o tutor. Ele é de sua propriedade. Não, tutor é que você tem a responsabilidade civil, a responsabilidade ética sobre esse animal, né? Então, nós caracterizamos o consumidor como tutor, né, do animal, aquele que tem um animalzinho em casa. Inclusive, com suas responsabilidades cíveis e jurídicas, que é a posse responsável, que é um projeto de lei, número 121 de 1999, com a mudança de uma lei já pregressa essa legislação, onde o dono ou o tutor, ele tem a responsabilidade da posse desse animal, né? Então, ele tem por dever manter esse animalzinho com rigidez, mantê-lo sempre indo ao médico veterinário, alimentando, cuidando para que ele não sofra
e principalmente protegendo, principalmente de uma coisa que a gente tem muito hoje, que são os maus tratos, né? Então, dentro da relação consumidor, nós caracterizamos o tutor do animal como o consumidor. Fornecedor, então, vereador, seria o médico veterinário em todas as suas categorias, sendo já ele médico veterinário autônomo, como, por exemplo, eu atuo na área, eu sou médico veterinário formado, fiz especialização em ortopedia, tive um desenvolvimento acadêmico na área de cirurgia e hoje eu realizo cirurgias de ortopedia em âmbito nacional. Viajo até algumas cidades e acabo, a convite dos colegas médicos veterinários, realizando cirurgias de alta complexidade. Então, eu atuo numa área como autônomo, assim como tenho outros colegas também que atuam dessa forma. Assim como tem um médico veterinário clínico, que também, quando a pessoa chama uma consulta a domicílio, ele é autônomo. Dentro também dos fornecedores, nós temos as clínicas veterinárias, os hospitais veterinários e os pet shops, que tem algum consultório veterinário, tá? Bom, tive uma conversa prévia com o vereador no seu gabinete e estávamos levantando a questão do quanto a medicina veterinária hoje ela está evoluída, né? E a população nem todos têm essa consciência. Hoje nós temos o colegiado totalmente formado, ou seja, o médico veterinário clínico, ele não faz mais tudo, ele não é só mais o generalista, ele acaba se especializando, então nós temos ortopedista, dermatologista, cirurgião, todas as especialidades, imaginologista. Nós temos, em termos de tecnologia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, quase tudo que tem na medicina humana, nós temos na medicina veterinária à disposição dos animais. Isso eu estou falando dos animais de pequeno porte, né? Animais de grande porte também temos. Então, uma das coisas importantes é os tutores conhecerem que tem instituições, temos estabelecimentos que têm um aporte tecnológico e técnico para atendimento avançado. E também temos os estabelecimentos, as instituições ou os locais que não têm esse aporte, né? Que uma outra questão levantada pelo vereador foi a questão de meu animalzinho fratura o membro. Para onde que eu vou? E aí a gente vai dar uma elucidada com vocês. Então, declarando como fornecedor, então nós temos então um médico veterinário em suas áreas de atuação. E o produto ou serviço seria, na verdade, o objeto principal, o animal. Tá? Infelizmente ou felizmente, no âmbito jurídico, o animal ele é considerado como bem de consumo. Então, todos os trâmites legais com relação à cobrança dos deveres e dos direitos no juizado especial de pequenas causas, e ele é tratado como bem de consumo. Tá? Mas temos também os fármacos veterinários, os alimentos e os demais produtos ou subprodutos de origem animal e os tratamentos clínicos ou cirúrgicos no âmbito da clínica médica ou da clínica cirúrgica de pequenos animais. Tendo, então, os três pilares da relação de consumo, né, consumidor, fornecedor e o produto, nós sabemos, então, que o órgão responsável e a legislação atuante para que se faça valer presente o gozo da democracia é o Código de Defesa do Consumidor, que está pautado em Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, como qualquer outro lugar. Ou seja, se tiver uma questão levantada a respeito de um serviço oferecido por um estabelecimento médico veterinário, essa relação de consumo deverá ser avaliada e julgada através do Código de Defesa do Consumidor. E muito se pergunta a respeito da responsabilidade médica. Tá? O médico veterinário ele tem a responsabilidade civil, sim, pelo paciente que ele está cuidando. Tá? O que é responsabilidade civil? Ele é
responsável por tudo que ele faz com o animal dentro do estabelecimento dele. Tá? Toda a terapêutica que ele vai aplicar, desde o diagnóstico, desde o atendimento prévio desse paciente, ele tem a sua responsabilidade. Assim como ele deve garantir os meios e não o resultado. O que quer dizer isso? Muito se fala também a respeito de erro médico. Ou eu vejo algumas pessoas perguntando para mim nas mídias sociais com relação a meu animalzinho foi atendido pelo Dr. Fulano e eu não gostei do atendimento, eu acredito que ele não tenha feito da forma correta, não teve sucesso o tratamento. Veja bem, a culpabilidade ela é subjetiva, ou seja, dizer que esse médico é culpado ou não é muito subjetivo, é muito difícil ser julgado. Por quê? Onde você tem fatores orgânicos, onde você tem fatores de vida, você não pode garantir um resultado. Você entra para dentro de um hospital, infartando, o médico não pode garantir que ele vai te salvar. Ele tem sim a obrigação de garantir o meio e não o resultado. Ele tem a obrigação de garantir de que ele vai usar todo o artifício que ele tem disponível em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, para garantir que você tenha um bom atendimento. O médico veterinário é a mesma coisa. Ele tem a obrigação de garantir o meio, de tudo que está disponível para ele fazer pelo bem do animal. Porém, ele não pode garantir o sucesso final da terapêutica, que é a manutenção da vida do paciente. Tá? Ou seja, se o animalzinho morreu, nós temos um ciclo da vida, assim como o ser humano tem. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. E muitas doenças são devastadoras. E muitas vezes, artifício algum utilizado pela ciência vai trazer o resultado que nós objetivamos, que é a vida do nosso paciente. Mas sim, repito, tem a obrigação de garantir o meio. Com isso, oferecer a melhor forma de tratamento. Qual que é a melhor forma de tratamento? É uma terminologia que nós utilizamos na medicina e na medicina humana, chamada medicina baseada em evidências. O que são essas evidências? Evidência científica. O médico veterinário ele tem por obrigação de se manter atualizado e, através dessa medicina baseada em evidências, através das evidências científicas que nós temos, através do estudo continuado, oferecer o que tem de melhor para o nosso paciente. Essa é a responsabilidade civil e ética de um médico veterinário. Atuante na clínica médica, tá? Nós temos um leque muito grande de atuação da medicina veterinária, tá? Não só na saúde animal, como também na saúde humana. Quando eu digo saúde humana, todo mundo que está aqui gosta de carne? Pois é. É um produto de origem animal. Tem aqueles que não gostam, nada contra, tá? É um produto de origem animal. E para que ele chegue ao consumidor final, que são vocês, que gostam de se alimentar de carne, ele precisa passar desde o processo de produção ao processo de industrialização desse produto, até a chegada da casa ao consumidor final. Ele precisa ser averiguado, ele precisa ser inspecionado por um médico veterinário. Ele cuida da saúde do animal, lá na produção, até a saúde da carne, para cuidar da saúde de vocês. Entendeu? Existem inúmeras doenças denominadas antropozoonose. O que é antropozoonose? Doenças que passam tanto do ser humano para os animais, quanto dos animais para o ser humano. E muitas delas adquiridas através da ingesta de produto de origem animal. Portanto, desde a industrialização, desde a produção deste animal, tem que ter um médico veterinário atuante para identificar uma possível doença dessa e evitar que essa carne chegue ao consumo. Não só isso, tudo que é de origem de produto animal. Então, até lei estadual, médicos veterinários atuantes dentro de grandes supermercados e hipermercados, né? Além do sistema de inspeção federal, que é o CIF, quando você vê nas fotos ali, ou aquela carne que vem com aquele carimbo. Você fala, nossa, por que carimbam a carne do animal? E está lá CIF e uma numeração, aquilo é que ele passou por um sistema de inspeção federal. Tá? Também é caracterizado como responsabilidade civil do médico veterinário atuante na área de inspeção animal.
Bom, o que é falado não é caro. Isso é um... Meu avô já falava isso. Se a gente combinou, nada é caro. Para isso, toda vez que você leva um animalzinho ao consultório, você merece, você tem o direito, você tem... e o médico veterinário tem por responsabilidade, por dever, explicar tudo o que está acontecendo. Desde a formação da doença, quais os possíveis tratamentos, as chances que esse animal vai ter, os custos que vai ter durante o período de tratamento, seja ele clínico, internação ou cirúrgico. E também temos a obrigação dos tutores. O tutor tem por responsabilidade, por obrigação, a manutenção da saúde desse animal. Quando a gente faz um tratamento desse animalzinho e ele vai para casa com todas as recomendações médicas, com toda a recomendação de terapêutica, com toda a recomendação de comportamento. Um exemplo, eu sou ortopedista, eu opero a perna de um animalzinho. Falo, olha, senhor, por 30 dias ele vai ter que ficar num quadradinho de 1 por 1, porque se ele ficar se movimentando, vai estourar os implantes que eu fiz ali. Não é tão comum aparecer uma semana depois com a perna pendurada, com aquela cara de ué e falar, eu acho que ele pulou cercado. É comum, o ser humano é fálico, e o animalzinho não tem a consciência de que ele não pode sair daquele lugar. Mas ele também é responsabilizado por isso, o tutor, né? Porque eu posso fazer o meu trabalho, posso operar esse animalzinho, entregar ele em perfeitas condições no pós-operatório, dou todas as recomendações e, de repente, ele não dá a medicação que eu preciso. Para isso, nós temos uma prática muito comum, que é o termo de esclarecimento dos fatos, um termo de livre consciência e esclarecimento. Como que a gente faz? Eu converso com o proprietário, o tutor, explico tudo o que vai ser feito, como que vai ser a cirurgia, quais os riscos dessa cirurgia, quais as possibilidades prognósticas, o que eu vou esperar desse tratamento que eu estou oferindo no meu paciente. E, depois de esclarecido, ele assina uma documentação para mim, autorizando eu fazer isso daí, e de que ele entendeu tudo aquilo que eu falei. Se ele não entendeu, eu vou repetir 20 vezes, se necessário. Mas ele tem que, além de ter entendido, tem que me explicar e atestar de que ele entendeu. E, novamente, vem a terminologia, resultado e meio. Se não deu certo, eu não posso garantir. Eu posso garantir e devo garantir o meio. Algumas dicas. Hoje, no mundo da tecnologia, esse mundo virtual, até está passando aqui ao vivo no Facebook, nós temos acesso muito fácil a informações, né? Então, a respeito daquilo que eu vinha conversando com o vereador, das possibilidades terapêuticas, dos grandes centros de medicina veterinária, dos centros avançados de medicina veterinária, dos cuidados avançados que nós temos, como eu identificar a clínica ideal para tratar meu animalzinho? Aí ele vai fazer só uma vacina. Tem inúmeras clínicas que têm aporte para fazer uma vacina, que tem aporte para fazer a profilaxia desse animal, tá? Desde um consultório até um hospital de ponta. Uma consulta também, desde o consultório, uma clínica de médio porte, um hospital de ponta. Uma internação, um atendimento de emergência, uma hospitalização, exames de alta tecnologia, como ressonância, tomografia, raio-x, exame de ecocardiografia, cirurgias de alta complexidade. Como que eu vou buscar o local ideal para tratar? O consumidor deve entender de que essas clínicas, esses estabelecimentos médico-veterinários, são classificados pelos seus portes. Então, eu não posso colocar na frente da minha clínica, que é um hospital veterinário, se ele não for 24 horas, se eu não tiver plantonista suficiente, se eu não tiver médico veterinário especialista, se eu não tiver centro cirúrgico adequado, se eu não tiver raio-x 24 horas, eu não posso. Eu estou fazendo uma propaganda enganosa. Se você chegar com o seu animal 2 horas da manhã num hospital veterinário e precisar de um raio-x, e isso é uma prática comum de alguns colegas, é uma prática errada. Ele vira e fala assim, olha, só que não tem raio-x hoje, só amanhã de manhã. Pode não ter um laudo, porque eu não sou obrigado a ter
o radiologista 24 horas. Mas o raio-x ele tem que estar disponível. Se é emergência, caráter de emergência, não urgência. Nós temos uma diferença, tá? Emergência é aquilo que tem que ser feito na hora. Urgência tem que ser feito rápido, não necessariamente na hora. Eu posso estabilizar o paciente ou esperar para que eu tenha meios a fazer isso. Então, o que vai acontecer? Esse local está cometendo um erro com o consumidor. Como que eu sei o hospital, a clínica que eu vou procurar? Internet. Consulta ao site do Conselho Regional de Medicina Veterinária, crmv.org.sp. Então você tem condições de procurar se o médico veterinário que está te atendendo realmente ele é especialista, se você busca por um especialista, se a clínica que ele tem condições de atender aquilo que você precisa. E nós temos também outros artifícios da internet. Currículo Lattes, plataforma Lattes feita pelo CNPq. Ela é padronizada, você sabe ali qual que é a formação do médico veterinário que vai atendê-lo. E arguição, nada melhor que isso. Perguntar, doutor, tem condições de tratar meu animalzinho aí? Tem condições? A clínica do senhor tem aporte físico, tecnológico, técnico para poder resolver o problema do animal? Ou o senhor me recomenda buscar um local melhor, um local com maior número de profissionais, um local de melhor qualidade? Ele tem a obrigação de falar a verdade para vocês. Tá? E saindo agora um pouco da relação de consumo, que o vereador tinha solicitado para que eu elucidasse algumas coisas com relação à lei, uma coisa muito, muito polêmica e também, eu até fugi desse assunto, eu quis fugir, mas não teve jeito, é a campanha de castração. O que é a campanha de castração? Bom, é a esterilização em massa dos animais. Tá? Esterilização cirúrgica. O que nós fazemos? Através de uma cirurgia, é removido os órgãos reprodutores. Tanto dos machos, que são os testículos, das fêmeas, ovário e útero. É uma prática comum, é uma prática habitual na medicina veterinária, essa esterilização. Eu posso fazer essa esterilização em qualquer lugar? É uma cirurgia. Eu vou abrir o abdômen do animal, eu vou expor os órgãos, eu vou fazer a remoção. Eu posso fazer isso em qualquer lugar? Eu posso fazer isso dentro do consultório? Eu posso fazer isso numa sala como essa? Qualquer profissional médico veterinário está habilitado a fazer uma cirurgia? Não. Realmente eu não posso. Para se fazer isso, eu tenho que estar no ambiente cirúrgico. O ambiente cirúrgico é aquele que dentro de uma unidade hospitalar é o mais blindado. Porque o ar está cheio de bactérias, porque essa mesa está cheia de bactérias, a minha mão está cheia de bactérias. Tudo isso em contato com o órgão, que também é blindado. A hora que eu abro o abdômen desse animal, eu estou expondo a um ambiente contaminado. Então ele tem que ser o menos contaminado possível. Isso é denominado centro cirúrgico, ou sala de cirurgia. Ele tem um filtro, ele tem ar-condicionado, ele não tem circulação de pessoas lá dentro, só entra para fazer a cirurgia. Não é a mesma roupa que eu utilizo para vir aqui conversar com vocês, nem para atender meu paciente. Eu tenho que estar com pijama cirúrgico, todo estéreo, depois um avental estéreo, luvas estéreos, cobrindo todo o meu corpo. E onde eu vou operar também, cobre-se com pano de campo. É qualquer lugar que eu consiga fazer isso? É uma cirurgia. Eu vou cortar, vai sangrar. Eu tenho que identificar todos os órgãos, todos os locais que tem vasinho. Eu tenho que ter maestria para poder fazer isso. Eu tenho que ter treinamento, curva de aprendizado. Hoje, na medicina veterinária, nós temos a especialização. Nós temos o colegiado. Qualquer médico veterinário pode fazer. Você levaria seu filho para operar com o dermatologista? Meu filho quebrou a perna, vai ter que colocar uma placa, vou levar no dermatologista? Não. Você vai levar no ortopedista. Né? E assim acontece com os animais também. E é muito comum hoje no Brasil a campanha de esterilização, a campanha de castração. Para quê? Diminuição em massa dos animais errantes na rua, diminuição em massa e controle de natalidade, principalmente de animais de rua. Eu acho uma prática extremamente louvável. Eu acho uma prática humana, porque cada fêmea solta na rua, procriando de forma indiscriminada, vai gerar pelo menos 8, na sua primeira prole, de 6 a 8 filhotes. Cada um desses, se for todas fêmeas, cada uma mais 6 a 8, aí vocês verem uma extrapolação alométrica de quanto vai chegar esse cálculo ao longo de 10 anos de vida de um animal. Quanto de animalzinho sofrendo a gente tem na rua. É uma prática louvável, é uma prática
humana. Agora, de que forma ela tem sido feita? É aí que eu não queria entrar, que ele me pediu para conversar. Tem sido feita de forma indiscriminada. Eu já vi casos de pessoas colocar num barracão um monte de mesa, um monte de estagiário, sem avental estéreo, com qualquer tipo de fio cirúrgico, sem kit esterilizado, e praticar isso daí. Eu não creio que esteja ajudando o animalzinho, eu creio que esteja atrapalhando e muito. Tem que ser feito sim, eu acho que tem que ter apoio do governo, sim. Animal solto na rua é um problema de saúde pública por conta das antropozoonoses. É um problema social e um problema, eu não sei se eu posso falar político, mas creio que sim, porque é sofrimento de animal e nós temos lei a favor dos animais. A 9.605 de 98 é uma lei que protege os animais. Então, é um problema social, é um problema cultural e é um problema, sim, também, que pode ser ajudado pelos políticos nacionais. E, hoje em dia, estão buscando algumas alternativas. Até fui procurado pelo vereador para que a gente discuta isso daí. Ele tem umas ideias muito boas. Mas, então, a respeito de campanha de castração, é isso. Eu preciso, basicamente, de um cirurgião, um centro cirúrgico, um anestesiologista e materiais estéreis para fazer uma castração. Cada castração que eu tenho, esses materiais estéreis, o anestésico, o equipamento, tem que ser outro. Eu não posso chegar com o mesmo kit de material e sair operando 5, 6 animais. Tem condição de operar um. Tanto que você pega nos meus aventais, lá eu compro o avental importado, a hora que você vai abrir, está escrito lá, only use, ou seja, para uso único. Terminou, eu jogo fora. Não tem aquela gambiarra, aquele jeitinho brasileiro, dá uma lavadinha, dá uma limpadinha, vou usar. Não, é cirurgia, é coisa séria. Estou mexendo com vida. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês. Do lado esquerdo, tem um centro cirúrgico do qual eu faço parte. É uma equipe operando. Do lado direito, é uma foto tirada de uma campanha de castração. Ninguém aqui precisa ter feito faculdade de medicina para entender. Acho que a própria imagem, por si só, já diz, né? A equipe toda operando, com avental, toda a indumentária necessária, uma sala especializada para isso, pronta, preparada para isso. E do outro lado, um gatinho que com certeza já foi operado, está terminando de fazer o curativo, e o outro ali deitado, anestesiado, sem acompanhamento do anestesista, sem pano de campo, sem os cuidados ascéticos. Talvez um baldinho com uma escova ali, que acho que deve ser da... Não posso falar política. Scott Bright. Depois eles me mandam o jabá. Então, isso não é a forma de fazer campanha de castração, é isso que tem ocorrido muitas vezes. Por hora que o dia tinha para falar para vocês, é isso. Meu muito obrigado a todos. E agora estou à disposição de vocês para dúvidas. Bate-papo. Muito bem. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e estamos também pela TV Câmara, nessa nossa reunião de Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, recebendo aqui o doutor Diogo Garnica, que está dando uma grande contribuição, orientação e ensinamento acerca dessa questão animal. Doutor, nós vamos abrir agora para algumas perguntas, e eu já quero fazer uma pergunta também. Nós vivemos num momento, no que diz respeito à questão animal, de muita evolução. O senhor falou algumas delas, por exemplo. Nós temos hoje tratamento dentário para animal, nós temos oftalmologista para os animais, vasectomia, esterilização, como foi falado, enfim, tantas situações que são de grande peso ao ser humano. Tratamento cardiovascular e por aí vai. Mas o grande tormento, sofrimento é da classe menos favorecida. Como se vê hoje essa questão do atendimento a essas pessoas que não têm tantos recursos, às vezes tem até alguém querendo fazer uma cirurgia, mas ele não tem nem como pagar a vacina. Como é que o senhor vê isso e como se solucionaria essa questão? Perfeitamente. Olha só, realmente o que o senhor falou, a classe menos favorecida, elas não têm acesso, obviamente, ao tratamento
privado, né, da forma que merece. Só tem acesso, mas ficando à mercê da seguinte situação. A boa vontade do colega que está praticando, que está fazendo, por exemplo, se eu quiser dar um desconto, ou se quiser operar de forma gratuita, as instituições, as organizações não governamentais que juntam dinheiro para poder pagar esse tipo de tratamento, campanhas que têm sido feitas constantemente na mídia social para arrecadação de dinheiro, né? Mas eu não vejo ainda de uma forma tão efetiva isso daí atendendo uma grande parte da população menos favorecida. Isso daí, obviamente, como o senhor disse, precisaria de uma política de distribuição de recursos para hospitais realizarem esse tipo de atendimento de ponta a animais carentes, ou, então, projetos com hospitais para atendimento de indivíduos onde os tutores não têm condições, aliados aí a um apoio do governo e também a iniciativa privada, né? Hospitais públicos. Hospital público misto, talvez, onde você tem um hospital de ponta atendendo em sua ala privada pessoas com recursos de pagar por um atendimento de qualidade e recursos que estão também estariam disponíveis também a pessoas de menor condição, né? Isso através de apoio governamental e apoio de iniciativa privada também. Mas isso vai depender de pessoas com pulso aí, legislação e assim por diante. Muito bem, eu fiz essa pergunta porque nós temos um projeto onde traça exatamente essa linha aí de execução. Um projeto para a construção de hospital público veterinário com parceria público-privado e levando uma estimativa de uns 30% de atendimento para as pessoas de baixa renda que não podem pagar uma consulta e os 70% sendo cobrado para que possa ter a participação da iniciativa privada. Nós vamos abrir as perguntas agora para as pessoas que querem fazer a pergunta. Por favor, pode ficar à vontade. Boa tarde, doutor Diogo. Meu nome é Luiz. Eu percebi que, na televisão foi noticiado um caso que aconteceu no Distrito Federal, onde um casal, após ter discutido, o indivíduo foi lá, simplesmente descontou toda a sua fúria no animal, inclusive trouxe uma fratura para a perna do animal, né? Então, observa-se claramente que o ser humano, não são todos, né, algumas pessoas, creio eu que menos esclarecidas, elas estão coisificando os animais, tratando os animais como coisa. Então, eu gostaria que o senhor, dentro do teu conhecimento, esclarecesse, não só a mim, como a população campineira e os demais que estão nos assistindo, qual é a primeira conduta a ser tomada, não só, primeiro, logicamente, levar o animal a um pronto-socorro médico veterinário e demais ações voltadas à área jurídica no intuito de responsabilizar este agressor do animal. Perfeitamente, obrigado pela sua pergunta, Luiz. Bom, como você mesmo já respondeu, primeiro, levar para um pronto atendimento. Com relação à responsabilização jurídica, existe a lei para a proteção dos animais, que é a Lei 9.605, onde você pode, imediatamente, num caso de maus tratos, entrar em contato com a Polícia Militar 190 ou Guarda Municipal e solicitar uma viatura para que seja atendido no local, vá até uma delegacia e faça a queixa. É crime, maus tratos é crime, a lei preconiza de 6 meses a 3 anos de reclusão, e onde a pessoa responsável vai ter que pagar. Tá? Bom, você fez uma pergunta, o que eu acho de tudo isso, né? Coisificar. Eu acho que nós temos esse problema desde, creio eu, que a educação, né? Nós somos um país ainda que se ensina a tirar o pau no gato
na alfabetização. Atirei o pau no gato. Uma brincadeira de escola, uma musiquinha interessante. Temos uma alfabetizadora aqui, Luísa, né? E que não tomamos consciência de que aquilo é uma incitação à violência animal. É bobeira, é bobagem. É uma coisinha simples, é uma brincadeira de criança. Sim, mas é uma brincadeira de criança que fica ali, ó, a pessoa cresce. Eu tenho uma gata. Eu tive contato com felinos durante a graduação na faculdade. E mesmo assim eu achei que era um bicho esquisito, sabe? E eu vejo muita gente falar, nossa, gato, não gosto. Até eu conhecer o que é um gato, até eu resgatar uma da rua, colocar dentro da minha casa e ver o quão inteligente é esse bichinho, né? Hoje nós sabemos que eles são seres sencientes, todos, né? A superioridade do ser humano pelo animal, eu acredito que é uma questão fundamentada na religião. Eu tenho a minha crença, muitas pessoas têm outros tipos de crença, mas fundamentada com relação à biologia, somos seres vivos e merecemos respeito tanto quanto, né? Isso eu acho que tem que mudar com questão de leis mais rigorosas em todo o país. E não é simplesmente virar como, às vezes eu ajudo algum animal na rua, eu faço uma cirurgia de graça, eu ajudo, participo de campanhas para animais de rua que estão precisando de algum procedimento cirúrgico, e eu ouço comentários do tipo, tanta criança na rua e você fazendo de tudo pelo animalzinho. Tem gente que gosta de criança, eu gosto de bicho. Começa por aí. Tem que respeitar a minha vontade pessoal. A segunda, eu não vejo essa diferenciação. Eu acho que políticas públicas devem favorecer a todos. Não mais a criança, não mais ao animalzinho, não mais a tudo. Tudo que é certo tem que ser corrigido. O que está de errado nesse Brasil, está errado isso aqui, essa lei está errada, vamos corrigir. Independente se é a favor dos engenheiros, a favor do funcionário público, a favor do policial, a favor do animal, a favor da criança, a favor do idoso, não interessa. Não faço essa discriminação. E com relação à vida, eu não faço a discriminação mesmo, né? Espero ter respondido. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta, por favor. Seu nome? Boa tarde, Dr. Diogo. Meu nome é Geraldo. Eu gostaria de saber se o médico veterinário ele tem o dever de exercer os dados clínicos e os exames do meu animal. Fornecer para você. Tem. Direito, direito do consumidor, como prática, né? E se você quer buscar uma segunda opinião, ou se você quer ter sobre sua propriedade, os exames, a ficha clínica do seu animal, você tem, obviamente, o direito disso, tá? Você pode fazer uma solicitação formal e ele tem um prazo aí de até 7 dias para formalizar e te entregar isso daí. Tem mais uma pergunta? Boa tarde, Dr. Diogo. Eu sou Matheus Santos e eu gostaria de saber se o médico veterinário ele tem o dever de atender o meu animal de graça. Boa tarde, Matheus. Excelente pergunta. Meus parabéns. Não, ele não tem dever. Nada imputado nas leis obriga ele a fazer um atendimento gratuito, tá? Principalmente porque ainda é uma relação de consumo. Assim como o dono do supermercado não tem obrigação de me dar aquele produto de graça. Nós temos que entender que é o seguinte: o atendimento gratuito ele acontece e ele é, sim, permitido para algumas situações. O indivíduo chega até mim, ele não tem recurso algum, eu me sensibilizo e vou atender esse paciente com os meus recursos. Eu posso fazer isso. Isso já foi assunto polêmico, CRMV, que é o Conselho Médico, já travou verdadeiras batalhas com ONGs e assim por diante, mas eu acho que a questão toda é o bom senso. O que é não ter recurso hoje para atendimento? Penso eu que é um desequilíbrio econômico, né? Eu não posso tentar equilibrar uma economia desequilibrando algumas áreas delas. Eu não posso obrigar que um médico veterinário atenda gratuitamente e eu desequilibro a casa desse rapaz e ele não tem dinheiro para dar
o que comer da família dele, porque ele vive de atendimento clínico. Entendeu? Eu acho que é equilíbrio. A vontade dele fazer isso aí é de forma permissiva. A questão é, a obrigatoriedade não existe, tá? Não existe. Ah, mas é um atendimento de emergência, eu sou obrigado a prestar socorro. Sim, desde que eu tenha recurso. Se você está passando na rua, o indivíduo está atropelado. Se você não tem recurso, você está numa cidade grande como Campinas ou São Paulo, em grandes centros, você não deve pôr a mão nele, você espera que tenha um resgate chegando. Se você fizer isso, você vai estar, além de não estar ajudando ele, você está cometendo um crime. Né? Agora, se eu estou no Ibitipoca do Norte, sei lá, Jardim Pipoca 17, não vai chegar, você faz. É o bom senso. Né? Se eu tenho uma pessoa lá. Agora, você levantou uma questão, quero levantar outra aqui. O que é não ter recurso? Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Instagram eu tenho o meu agora, estou gostando. Qualquer um que tenha isso daí tem um smartphone. Qualquer smartphone não fica menos de 600, 700 reais aí. Um bom, né? O pessoal da geração Y gosta de trabalhar. Então, eu vejo que tem muita gente priorizando algumas coisas e pormenorizando outras. Eu priorizo ir numa balada, eu priorizo usar um tênis bacana, eu priorizo ter um celular legal da moda. E dane-se meu animal. Aí vem a responsabilidade de posse. Se eu tenho um animal, eu tenho uma vida sob minha responsabilidade, eu vou ter que priorizar essa vida. Entendeu? Obrigado. Muito bem, doutor, eu tenho uma pergunta também. Ano passado, exatamente no mês de abril, foi feita uma pesquisa aqui em Campinas que falava que tinha 20 mil animais soltos nas ruas. Né? Com a chegada da crise, com a falta de... as ONGs deixaram de receber apoio, sem ter condições de receber ração, as vacinas. Isso aí foi aumentando essa situação. Existe um grande... eu estou falando isso para me chegar na pergunta. A pergunta existe uma questão relacionada à pessoa adotar animais, a adoção de animais. O senhor tem conhecimento acerca disso? É muito burocrático ou é mais simples? Porque tem pessoas que desistem, elas querem ter o animal e desistem porque acham que tem muita burocracia na hora de efetuar essa questão. Tá. Não, não vejo tanta burocracia, não. É verdade que o que eles solicitam hoje, o pessoal das ONGs mais sérias, eles solicitam a posse responsável, entendeu? Então, se você vai adotar um animal numa feirinha, eles querem saber o que você faz, querem saber qual a sua atividade laboral, se você vai ter condições financeiras de ter esse animal sob sua responsabilidade, se o local que você vai abrigá-lo é um local adequado. Eu estava conversando com uma criadora de animais de porte grande, né, porte gigante, na verdade, de um paciente que eu vou operar essa semana, e ela falou que ela teve uma devolução, ela é dona de um canil, ela teve a devolução de um animalzinho que ela vendeu, um retriever do labrador. Eu achei muito interessante, ela falou assim, uma pessoa pagou uma fortuna à vista e mandou o funcionário dela entregar no outro dia, não queria nem o dinheiro, porque ela viu o tamanho do monte das fezes do animal e ela mora no apartamento. Poxa, pelo amor de Deus, ela vai ter um labrador que fica cerca de 40 quilos dentro de um apartamento, come o dia inteiro e come bem, come que nem eu, gordinho assim, entendeu? E vai chegar no final do dia, vai ter um montão mesmo. E, assim, isso parece engraçado, parece brincadeira, mas não é. Muita gente abandona por conta disso. Mas, voltando à questão, não é. Obviamente, as pessoas sérias que fazem esse tipo de campanha de adoção, eles acabam priorizando as pessoas que têm recurso para ter esses animais. Eu não estou falando recurso financeiro, estou falando condições. Né? Por exemplo, uma pessoa dessa não tem condição nem... Me perdoe, não tem condição nem mental de ter um animal. Ela não imaginava que o cachorro ia ter umas fezes grandes. Ela não pode ter. Tem que comprar um animalzinho de pelúcia. Pronto. Muito bem. Tem mais uma pergunta? Doutor, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jonas. Eu queria saber, um exemplo, Campinas, pelo porte que Campinas ela tem, se comportaria um hospital veterinário público? Boa tarde, Jonas. Obrigado pela pergunta. Não, 5.
A região metropolitana de Campinas tem cerca de quase... Quantos milhões? 1.200.000. 1.200.000 habitantes. Nós temos pesquisa nível nacional que cerca de 80% das casas no Brasil tem um animal doméstico. Nós estamos falando de quase 800 mil animais. 800 mil animais. Eu não tenho a informação estatística de quantos da população tem recursos menos abastados, mas eu acredito que uma grande quantidade, pelos bairros que a gente conhece, novos bairros, emergentes, reemergentes. Então, eu creio que sim, tem condições sim, mas que seja feita de forma séria. Olha, eu participei de 2 campanhas de castração, já que você falou. Uma foi em Minas Gerais, município de Andradas. Um beijo muito grande àquele povo lá, o prefeito na época. Eu era recém-formado. Estava ainda no internato de cirurgia. O prefeito na época ele era um amante dos animais e ele disponibilizou todo o recurso que ele pôde para a gente fazer. Ele, em vez de fazer o CCZ, ele fez 2 centros cirúrgicos no prédio do CCZ, colocou eu lá, mais 4 médicos veterinários e nós castramos os animais da cidade inteira, fizemos todos os atendimentos de rua. Mas era uma coisa séria, chegavam as madames com carro bacana, com dinheiro, com recursos, cidade pequena, a gente conhece, e queria passar por cirurgia, por atendimento lá. Não, não pode. Você vá numa clínica privada. Não tem como você fazer isso. Né? Isso daí é para pessoas carentes. De que forma que a gente vai fazer isso? De que forma que a gente vai triar? Assistente social. Tem uma profissão para isso. Assistente social. Ele vai realmente ver, constatar se a pessoa não tem recurso e ela vai passar por atendimento gratuito. É dessa forma, viu, vereador, que tem que ser feita a triagem. E o que tem condições, vai poder ser atendido lá? Vai. Vai ter profissionais de ponta. Sim, estou respondendo, obviamente, imaginando o modelo ideal de hospital. Né? Uhum. Sim, vai. E ele vai pagar o quê? Vai pagar o mesmo que ele paga em qualquer outro hospital de ponta. E esse recurso vai ser voltado para quê? Vou colocar o dinheiro no bolso? Não. Vai ser voltado para pagar vai ser a distribuição de renda dentro do hospital. Né? A madame chega com o poodle, nada contra poodle nem contra madame, vocês pagam meu salário, pelo amor de Deus. Tá? Ela vai chegar lá, vai pegar todo atendimento de ótima qualidade. O dinheiro que ela pagar vai ser usado como recurso para o coitadinho que não tem. E ele vai ter também. Agora, eu já vi muita campanha de parar carro importado, descer cachorrinho desse no colo e utilizar o dinheiro público na campanha de castração. Tá? Por isso que eu não me envolvo hoje. Todos que têm me convidam, falam muito obrigado, boa sorte para vocês, acho louvável, mas que seja feita da outra forma que eu mostrei para vocês na foto ali. Tá? Com recursos técnicos, adequados, medicina baseada em evidência e, obviamente, com uma questão social e política controlada. Né? Ou seja, você tem que fazer para quem realmente necessita. E quem não necessita, de forma gratuita, vai pagar. Muito bem, nós estamos chegando aos momentos finais aqui da nossa transmissão e da nossa reunião de Comissão de Economia e Defesa do Direito do Consumidor, nessa tarde, conversando aqui com o Dr. Diogo Garnica, falando acerca das questões, das principais necessidades do consumidor frente ao atendimento dos animais por clínicas veterinárias e congêneres. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação, pela nos trazer toda essa linha de informação, nos dá aqui até uma capacitação, uma orientação acerca dessas questões e gostaríamos de ouvir as suas considerações finais. Ok. Eu agradeço à casa pelo convite, agradeço ao vereador, agradeço a sua equipe, agradeço a todos participando aqui. Meu contato está aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, por gentileza, entrar em contato, vai ser... de acordo com a demanda, eu vou estar respondendo a todos. Eu acho que essa questão levantada tanto da defesa do direito do consumidor, vereador, meus parabéns, precisamos de pessoas dentro da política com boas intenções para isso. E o senhor tem se demonstrado aí uma delas. Com relação aos animais também, eu não preciso falar, eu sou um apaixonado, um militante pela causa animal. Também
pelos médicos veterinários, é minha profissão, eu casei com ela há 18 anos, eu sou médico veterinário de formação e de coração, amo aquilo que eu faço e quero, obviamente, sempre a melhoria da minha profissão. Quem precisar, entre em contato comigo, meu site é www.cirurgiavet.com.br, meu Instagram, @dr.diogogarnica, @dr.diogogarnica, me sigam lá, tem bastante assunto lá, bastante matéria publicada. Eu agradeço a todos de todo o coração, muito obrigado, fique com Deus, espero que o senhor faça um excelente trabalho nessa casa. Muito obrigado a todos. Nós estamos, então, nos despedindo, encerrando mais uma reunião de Comissão de Economia e Defesa do Direito do Consumidor. Eu agradeço a presença de todos e que Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado. Amém. Amém. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. TV Câmara Campinas.